Olá, meninas! Então, vamos continuar a nossa aula sobre frações, tá certo? Então, na última aula, nós vimos o quê? A noção, significado de fração. Que fração é o quê? Fração é a divisão em partes iguais de um inteiro. Nós também comparamos frações. Nós vimos qual fração é maior, qual fração é menor. Nós também vimos ela relacionada com números positivos, com números negativos, tá certo? E também, na última partezinha, nós conseguimos fazer algumas divisões, tá certo? De frações. Então, para isso, né, vamos recordar agora também essa divisão de fração com razão e proporção, tá certo? O que é razão, professora? Razão nada mais é do que o quociente entre dois números. Professora, lembra aí, professora, o que é quociente? Então, vamos aqui para o quadro lembrar o que é quociente. Então, olha aqui, ó, eu tenho essa fração 1/2 ou meio, e eu vou transformar essa fração em uma divisão. Então, o meu numerador vai ser o meu dividendo, o meu denominador vai ser o meu divisor, tá certo? E eu vou dividir esse número. 1 é menor que 2. Se 1 é menor que 2, não posso dividi-lo assim. Então, coloca um 0 para ele ficar maior, um 0 e uma vírgula no quociente, para dedurar que esse número só foi pequeno. 10 dividido para 2 é 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, eu tenho o dividendo, divisor, eu tenho o quociente, que é a minha resposta, o meu resultado, tá certo? Então, quociente é o resultado de uma divisão. Então, a razão é o quê? O resultado de uma divisão, tá certo? Vamos para o quadro. Então, aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o resultado de uma divisão. Que divisão é essa? 20 dividido por 5, tá certo? 20 dividido por 5 é igual a 0,4, tá certo? Vamos fazer essa divisão aqui no quadro. Vamos reforçar a nossa divisão de fração, tá certo? Para a gente encontrar os valores decimais. Vamos lá comigo. Vou repetir aqui, tá? 20 sobre 20, 50 avos, tá certo? Então, se eu tenho um zero em cima, zero embaixo, eu posso cancelar, tá? Fica mais fácil para mim. É como se fosse uma simplificação, tá certo? Então, vai sobrar o 2 e vai sobrar o 5. 2/5, a minha fração. 2/5 é o mesmo que 2 dividido por 5. 2 é menor que 5. Se 2 é menor que 5, eu não posso dividir assim. Ele tem que ficar maior. Como é que ele fica maior, gente? Acrescentando o 0. Muito bem. Acrescentando o 0 em cima, tenho que fazer o que aqui no quociente? Acrescentar 0 e vírgula para dedurar. Então, 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Ok? Então, eu tenho aqui a nossa resposta, 0,4 ou 4 décimos. Tá certo, gente? Então, eu tenho aqui a minha razão. Tá certo? Olha aqui. Outra coisa que a gente pode ver como razão, sabe o que é, gente? A metade. Então, eu tenho um triângulo. Vamos olhar aqui. Vou desenhar aqui, ó. Eu tenho um triângulo, tá? Um triângulo grande e um triângulo pequeno, tá? A medida da base desse triângulo aqui é 4 e desse aqui é 2, tá? A altura desse triângulo aqui é 5 e a altura desse aqui também, desse aqui é 2,5.
tá? E vamos dizer que essa hipotenusa aqui, ou esse lado aqui maior, seja 6. Então, quem vai ser esse lado do triângulo pequeno? Se a base aqui foi 4 e essa base foi 2, se essa altura aqui foi 5 e essa altura aqui foi 2,5, esse lado 6, quanto é que vai ser o lado do triângulo pequeno? Muito bem, vai ser 3. Por quê? Porque está sendo a metade. Então, a razão entre as laterais desse triângulo é a metade. Então, se eu pegar aqui, ó, o valor do lado do triângulo pequeno e o valor igual, semelhante do triângulo grande, eu vou ter a resposta meio, que é a metade. Tá certo, gente? Eu vou ter a resposta que é a metade, tá? Então, vamos lá. Vamos continuando. Então, o que é proporção? Proporção é a igualdade entre duas razões. Eu tenho uma razão e a resposta dessa razão é igual a outra razão. Então, elas são iguais, elas têm o mesmo valor. Se elas têm o mesmo valor, elas são proporcionais. Então, eu deixei aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, ó, de duas razões. 2 sobre x igual a 5 10avos. Então, o valor de x é o que a gente quer descobrir. É uma equaçãozinha, um cálculozinho para a gente descobrir essa proporção, tá certo? Vamos resolver aqui. Dois sobre x igual a 5 10avos. Como é que a gente faz esse cálculo, gente? A gente faz um cálculo na forma de um xizinho, conhecido como meio pelos extremos, tá certo? Então, quando eu terminar aqui, eu explico bem melhor para vocês. Então, eu sempre vou começar pelo número que eu quero descobrir. Quem é que eu quero descobrir? X. X vezes 5, 5x, igual ao cálculo do outro lado, 2 vezes 10, que é 20. O 5 aqui está multiplicando o x. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado fazendo o contrário. Qual o contrário de multiplicar? Muito bem, dividir. Então, x é igual a 20 dividido por 5. X é igual a 4. Tá certo? Vamos agora para um exemplo bem claro aqui nesse nosso mesmo triângulo. Tá certo? Olha aqui. Eu não disse aqui a vocês que a gente, esses triângulos aqui possuem uma relação? Por quê? O triângulo pequeno é a metade do triângulo grande. Não é isso? Então, vamos comparar, tá certo? Eu vou comparar a altura do maior com a altura do menor. Vou comparar a base do maior com a base do menor, tá certo? Então, 5 sobre 2,5 é igual a 4 sobre 2. Então, eu tenho duas razões que são proporcionais. Vou fazer o cálculo de meio pelos extremos, tá certo? 2 vezes 5, 10. E eu vou fazer o cálculo aqui de 2,5 vezes 4. Vamos fazer aqui. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Uma casinha decimal deu o mesmo valor, 10. Então, um lado é igual ao outro. Ou seja, eu provei que 2 é a metade de 4. E 2,5 também é a metade de 5. Ou seja, metade é a razão. E a razão entre esses lados são iguais.
são proporcionais. Tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar, vamos para o 4. Então, fazendo isso, calculando razão e proporção, o que que a gente vai fazer agora? Operações, tá certo? Um dos calinhos, né, do estudante, tá certo? Só que ele é fácil, certo? Basta a gente prestar atenção e saber um pouquinho mais de tabuada, tá? Então, vamos para as operações mais simples. Adição e subtração com denominadores iguais. Denominador é o quê? É aquele número que fica embaixo na fração. Olha aqui, gente. Vamos aumentar aqui a imagem, ó. Ó, os denominadores são iguais. 4, 4, 4. Tá certo? Eu tenho aqui as operações misturadas. Eu tenho adição e tenho subtração. Vou fazer normal. O que é que eu vou fazer com esse denominador? Eu vou repetir. E o numerador eu resolvo normalmente. Tá certo? 8 mais 2, 10. 10 menos 3 é quanto, gente? 7. E o número de baixo, o denominador, repete. E na subtração, professora, a gente faz do mesmo jeito. Até porque está misturado subtração e adição. Então, nós temos nesse outro exemplo o denominador 10. Todos iguais. Então, os denominadores nós vamos repetir e os numeradores nós vamos resolver normalmente. 82 menos 63 vai me dar quanto? 23. 23 mais 17, quanto dá a gente? 34 sobre 10, ok? Porque o meu denominador é 10, é igual. Então, eu vou repetir, tá certo? Então, até aqui, tudo bem. Então, só vai aumentar um pouquinho o cálculo quando o denominador foi diferente, tá? Então, coloquei um exemplo aqui, tá certo? Nesse meu exemplo, eu tenho 5 quartos mais 1 oitavo. Então, são números diferentes, são denominadores diferentes. O que é que a gente faz quando esses denominadores são diferentes? A gente tem que fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre esses números, tá certo? Então, vamos aqui para o quadro para a gente fazer ele bem calmamente, para a gente poder compreender esse resultado. Então, o mínimo múltiplo comum é nada mais é do que, aí foi de 4 e de 8, não foi? O múltiplo, os múltiplos nada mais são do que eu pegar o número e somar com ele mesmo, tá certo? Então, eu tenho 4, vou começar com 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. E assim infinito, porque quanto mais eu contar, mais terá números, né? Vamos agora para os múltiplos de 8. Os múltiplos não, bem. Então, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8. E assim sucessivamente, porque são infinitos. Quanto mais eu contar, mais terá números, tá certo? Então, vamos olhar aqui, tá? Qual o número que 4 e 8 têm em comum? O menor, tá certo? Qual o menor número que 4 e 8 têm em comum? Então, muito bem, é o 8, tá certo? Então, o 8 é o MMC, de 4 e de 8. Mas tem uma outra forma de fazer isso, tá certo? Porque vocês vão encontrar alguns números que são muito grandes,
tá? Então, não vai dar para a gente estar fazendo isso. Então, vamos lá. O que é que a gente faz? Vamos fazer por fatoração. Fazendo por fatoração, vamos fatorar esses números por números primos. Então, 4 e 8 é número par, posso dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Ainda tem número para dividir. Vou dividir por 2. 1 não dá, eu repito. 2 dividido por 2 é 1. Quando minha fatoração terminar em 1 é porque acabou, tá certo? Então, eu usei o número 2, usei o número 2, usei o número 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Olha, gente, é a mesma resposta daqui, tá certo? Então, o MMC de 4 e 2 é 8, tá certo? Aí vocês escolhem o que vocês preferem fazer. Então, é mais fácil por fatoração, tá certo? Então, vamos colocar aqui. Cadê a fração? É 5 quartos mais 1/8. Coloco o resultado do meu MMC aqui, ó, no denominador da minha nova fração, tá? E o que eu faço? Denominador com denominador, eu vou dividir. Denominador, o resultado com o numerador eu vou multiplicar, tá certo? Então, 8 dividido para 4, 2. 2 vezes 5, 10. Vou fazer a mesma coisa na segunda fração. Denominador com denominador divide. A resposta com o numerador multiplica. 8 dividido para 8, 1. 1 vezes 1, 1. Qual é a operação? A adição. E agora é só somar normalmente. 10 mais 1, 11. E o meu denominador, eu já tenho a resposta, é 8. Tá certo? Então, aí fica a nossa resposta, 11/8. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Então, nós temos agora um exemplo com a subtração. E nessa subtração de frações, os denominadores são 4 e 6. E a gente vai fazer MMC novamente, tá certo? Só que esse vai ser mais rápido, porque a gente não vai precisar fazer múltiplos, tá certo? Então, vamos lá. Vou apagar esse aqui. Vou botar minha nova fração, que é 3 quartos menos 1/6. Então, MMC de 4 e 6. Vamos fatorar. 4 e 6 é número par, vou dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ainda tem o número 2, vou continuar. 2 dividido por 2, 1. 3 não dá para dividir por 2, repete. 3 só dá para dividir por ele mesmo, porque é primo. Então, 1 repete, 3 dividido por 3, 1. Usei o 2, usei o 2, usei o 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é quanto, gente? 24, tá certo? 4 vezes 3, 12, perdão. 12, desculpe. Então, 12. Então, o meu MMC é 12, tá certo? Então, pego o meu resultado, coloco aqui, ó, no denominador. E vou fazer agora denominador com denominador, divide. O resultado com o numerador multiplica. Então, 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6 é
2. 2 vezes 1, 2. E qual é a operação? Menos. E agora eu faço a subtração normal. 9 tiro 2, fica quanto? 7. 7, 12 avos. Ok? Tudo bem até aqui? Pronto. Então, o que precisamos é só praticar os nossos cálculos, ok? E para terminar, para concluir, nós temos multiplicação e divisão entre frações, tá certo? Na multiplicação é mais simples. Então, na multiplicação, o número de cima multiplica o de cima, ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador. Tá simples, ok? O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo, ok? 2 vezes 5, 10. 13 vezes 7, 91. Então, nós temos aí a nossa fração, a nossa respostinha, tá certo? E na divisão, professora, como é que faz? Na divisão, a gente repete a primeira, tá certo? E troca a segunda. Então, o número de cima vai ficar embaixo e o de baixo vai ficar em cima. Olha aqui, ó, 5 estava em cima, vai ficar embaixo, 7 estava embaixo, vai ficar em cima. E eu faço uma multiplicação normal. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Tá certo, gente? Então, ficamos por aqui com a nossa aula, tá certo? Então, estudem, pratiquem os cálculos e até a nossa próxima vez. Vamos ver aqui, tem uma mensagenzinha, tá certo? Para fazer uma criança crescer feliz, são necessários dar duas coisas: amor e educação. Então, beijo, até nossa próxima aula e estudem. Tchau!